Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale, um mega potencial de valorização nas ações da empresa. A Vale poderia disparar aí mais de 200%, isso mesmo que vocês ouviram. A empresa poderia chegar a uma cotação jamais vista na bolsa, poderia ultrapassar os seus R$ 150. Mas não somente isso, a Vale, além de estar uma pechincha, ela também pode aí destravar dividendos extraordinários para os seus acionistas, que podem superar mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Então, além desses proventos altíssimos, um potencial monstruoso de valorização na ação da Vale, e o mercado está escondendo aqui uma joia rara dentro da empresa que ninguém está percebendo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem qual é esse segredo. Fora também que vamos falar um pouco aqui da carteira de ações do canal, que segue se valorizando fortemente, e vamos falar qual que seria a minha renda projetada para o ano de 2026 com dividendos aqui dessas ações. Inclusive a Vale também integra a carteira do canal, 2,45% da carteira está nas ações da empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E é claro que a Vale vem decolando na cotação. Quando a gente pega aqui as ações da companhia, a gente percebe que a Vale segue se valorizando aí mais de 60%, pessoal, uma alta bem expressiva. Mas isso aqui acontece não somente por conta aí de uma alta do Ibovespa. Claro, o minério de ferro, se a gente observa aqui nos últimos 10 anos, até porque a Vale, grande parte da receita dela está atrelado ao minério de ferro na China. Então, consequentemente aí, Vale é 80% de produção no minério de ferro. Por mais que a empresa tenha diversificado as suas receitas no níquel e no cobre, ainda o minério de ferro compõe uma parte substancial da receita da companhia. Então, quando o minério acaba subindo, a Vale tende a se beneficiar juntamente com a alta da commodity. Portanto, porque mesmo com o minério de ferro em baixa, a ação subiu. O que acontece, pessoal, o operacional da Vale tem crescido muito, ela tem aumentado muito nessa parte de cobre e níquel. Então, o mercado está precificando uma melhora no resultado para a parte de níquel e cobre. E, inclusive, aí, um potencial de crescimento escondido nesse setor. Eu acredito que Vale tem assim um potencial de escondido muito bom de crescimento no que diz respeito aí ao cobre e ao níquel. Agora vocês imaginem quando o minério de ferro reagir. Então a ação hoje poderia estar barata, observando essa sinergia do minério de ferro em baixa e o níquel e o cobre já dando certo, proporcionando um bom resultado para a empresa. A Vale hoje, quando a gente compara ela com outras empresas do setor de mineração, ela é a que tem o menor custo médio por extração de pelota. Ela tem um custo caixa de $54 a pelota. O minério é negociado em 100, então a margem que ela tem é muito alta. Para essa empresa dar prejuízo, o minério precisaria ficar aí consistentemente abaixo de $54 a pelota. E qual que é a chance disso acontecer? Acaba sendo que nula, porque o mercado inviabilizaria a produção rapidamente. Então você percebe aí que acaba sendo irreal pensar de que a Vale vai ter prejuízo, né? Vai ser uma empresa sempre lucrativa e vai pagar um bom provento para os seus investidores. Agora o nosso papel como investidor é descobrir se a Vale está barata. Bom, para isso a gente vai considerar que o EBITDA da empresa esse ano ficará estagnado na região de 70 a 75 bilhões de reais. Aí você vai fazer o seguinte, porque para a Vale, pessoal, por ser uma empresa que tem dívida, claro, a dívida é controlada, mas é uma empresa que tem dívida, a gente não pode negar. Então a gente não olha para preço-lucro, a gente olha para EBITDA, né? Então você vai pegar aqui, ó, o valor de firma e vai dividir por este EBITDA. Hoje ela pode estar negociada por 5 vezes. Esse termômetro aqui já vai identificar se a Vale segue barata. Se a gente pega aqui, pessoal, o EV sobre EBITDA médio, geralmente do setor, fica na faixa de 8 a 9 vezes. Então, caso o mercado pague um múltiplo mais elevado nas ações da Vale, até porque outras empresas do setor são cotadas por múltiplos mais elevados, era para a Vale ter um valor de firma significativamente superior.
Aí você vai tirar a dívida líquida dela, que é de 61 bilhões, né? Então você teria aí um valor de mercado justo na faixa de 614 bilhões. Se você subtrair aqui pela quantidade de ações, o preço justo da ação da Vale seria de R$ 135, se aproximando até muito daquela nossa projeção da ação chegar a beirar R$ 150. Perceba que a ação precisaria subir aí seus 71% na cotação. Não seria nada irreal disso acontecer, pessoal. E se a gente engatar um ciclo de minério de ferro mais elevado, cotado por um preço mais alto, a empresa continuar crescendo cobre e níquel, ela pode continuar crescendo esse EBITDA, reduzindo o seu custo de tração, e esse potencial de alta de 200% poderia ser até fichinha, porque no longuíssimo prazo, quando você pega a Vale aqui, ó, numa lupa de 10 anos, você vê que a ação, tá? A ação da empresa, somente valorização. Eu nem tô jogando dividendos aqui no cálculo. A ação se apreciou mais de 460%. E fora que para quem pega aqui em ciclo de alta, então, vixe, nem se fala, né? Consegue uma multiplicação gigantesca, tanto de patrimônio por valorização e também aqui pelos dividendos, porque nos últimos 10 anos Vale trouxe 1000% de retorno quase. Isso dá quando você usa aqui, ó, a própria calculadora, né, de juros compostos, quando você coloca em taxa anual composta equivalente, você colocar 900% de retorno numa lupa de 10 anos, a Vale entregou aproximadamente a 26% ao ano na sua média, multiplicou muito capital em pouco tempo. E se você utilizar outros múltiplos de valuation para análise, como por exemplo aqui, ó, preço justo do Graham, você vai observar que a Vale poderia estar muito barata, porque se você pega esse EBITDA e subtrai pela quantidade de ações no mercado, que é de 4,54, a Vale tem basicamente um LPA, que seria um EBITDA por ação, né, pra gente chegar numa aproximação melhor. Então 22,5 vezes 16, vezes aqui o VPA, valor patrimonial, que é a razão do patrimônio líquido, dividido pelo número de ações. Então Vale hoje, pelo menos, teria que custar na bolsa R$120, mostrando que a ação também ainda está barata. Então não se enganem, pessoal, não é porque uma ação subiu 60% que ela ficou automaticamente cara. Claro, ela já não é mais uma bela barganha como antes, mas não é uma ação cara, ela ainda é aportável, porque nesse patamar de preço, se ela continuar repassando 45% do seu fluxo de caixa na forma de proventos, você ainda poderia ter um provento aí projetivo para esse ano de R$7 por ação. Se você divide isso aqui, ó, por R$79, eu nem tô jogando extraordinário. A empresa poderia pagar 9% de dividend yield de ação a R$79. Então perceba que nesse preço aí já está bastante aportável, digamos assim. E o próprio mercado está mirando em dividendos extraordinários da Vale, batendo a porta do investidor em breve, segundo o BTG. O banco vê espaço para revisões positivas de lucro, impulsionada por minério mais caro, disciplina de capital e resiliência, na demanda chinesa, tá? Perceba aqui que a Vale desponta como uma das poucas empresas capazes de atravessar o atual cenário global turbulento provocado pela guerra no Oriente Médio, ainda devolver mais dinheiro para o acionista. Um dos pontos que favorece aqui, né, a empresa é essa combinação de preço elevado de minério de ferro, contratos estratégicos e disciplina financeira que coloca a companhia em posição confortável para enfrentar o cenário até surpreender. Então, mesmo nesse cenário mais fragilizado da commodity, perceba que a Vale está indo muito bem, e para quem está garantindo nesse preço, pode ser sim uma boa oportunidade para você que está olhando lá no longo prazo, tá, pessoal? Você não pode estar olhando para curto prazo. Eu, em particular, a Vale está em último na carteira. Mas por quê? Tem uma explicação? Tem uma explicação. Não deu tempo de eu comprar muito. Eu acabei focando em outras ações. Comprei muito Banco do Brasil, Itaú, BR Partners, Petrobras, né? E BB Seguridade. Mas a Vale é uma empresa que eu posso voltar a ficar no radar, sim, para aumentar um pouco minha posição. Principalmente agora com essas quedas dos de 90 para 79. Se viesse aí abaixo de R$70, provavelmente eu faria um aporte mais significativo, porque a empresa, ela já tá aí, né, com uma disciplina muito boa, está numa situação muito confortável, pode pagar bons proventos e ainda por cima tem todo esse potencial de crescimento olhando para o longuíssimo prazo. E hoje o retorno embutido no preço da ação de Vale pode ser muito bom, porque se a gente utilizar 1 menos payout e multiplicar pelo ROIC de 14, se ela crescer a uma taxa de 9, pagar 9% de yield e você reinvestir a 3%, você pode conseguir sem re-rating 22,6% ao ano na sua média. Agora vamos falar um pouco aqui, pessoal, da carteira do canal. Perceba que a carteira do canal hoje contém 6 empresas, né? Banco do Brasil, 41% da carteira, 4.189 ações. Banco Itaú, 26,74% da carteira, 1.519 ações. BR Partners, 13%, 1.649. Petrobras, 440, valor investido 20 mil, 8,8% da carteira. BB Seguridade,
476 ações, 16 mil investidos, 6,97% de posição. E temos aqui a Vale, né? 74 ações, 2,45% da carteira. Qual o ponto que eu quero chegar com vocês aqui, pessoal? O ponto que eu quero chegar é que, tecnicamente, tá? A carteira do canal está muito enxuta e o potencial de dividendos para esse ano pode ser muito expressivo. Eu vou fazer aqui um cálculo para ver o yield projetado da carteira. A gente sabe que no curto prazo o Banco do Brasil está com yield baixo, de 5%. Automaticamente, muitos seguidores meus acham que eu vou ter um dividendo baixo para esse ano, mas você se engana fatalmente, porque por mais que o Banco do Brasil seja a maior posição, ele não é a principal, pessoal. Tenho várias outras ações na carteira com posições grandes, como o Itaú, com yield projetivo muito alto. Só para você ter ideia, o Itaú esse ano vai pagar mais de R$5 por ação, isso já considerando aí dividendos extraordinários, tá? Então, fazendo um cálculo aqui, ó, supondo para o ano de 2026, a renda projetada total dessa carteira vai ficar em R$ 21.946. Se eu pegar isso aqui, ó, e dividir, né, pelo patrimônio alocado da carteira, R$ 214 mil, esse aqui é o patrimônio alocado, desconsiderando valorização nas cotações. Eu posso ter aí, consequentemente, ó, 21 mil, né, e 900, vamos arredondar, dividido por 214 mil, e o de projetivo da carteira de 10,2% ao ano, mesmo com a queda no Banco do Brasil. Por quê? Porque tem muitas ações aqui que vão pagar muito. O Itaú mesmo vai pagar, considerando a cotação atual de R$ 42,00, um yield de 11,9%. BB Seguridade vai pagar mais de 10%. Vale pode pagar mais de 9%. Petrobras pode pagar uma paulada, ainda mais agora com essa alta no petróleo. Eu estou vislumbrando um provento de R$ 7,00 por ação. Eu acho que a Petro pode sim pagar esse yield esse ano, muito por conta da alta no preço do barril do petróleo. Outro fator também, aqui BR Partners pode pagar um baita provento, porque também paga extraordinários, e Petrobras, né? Pagando aí Petrobras, Vale, BR Partners, Seguridade, Itaú, acabaram compensando essa queda temporária no Banco do Brasil. Mesmo com uma queda temporária no Banco do Brasil, ainda vai me proporcionar um bom provento, né? R$ 4.800, consequentemente com 1,16 por ação, eu estou projetando aqui um cenário bem conservador nesse ano para Banco do Brasil. Eu ainda poderia receber um provento sobre a cotação atual de 4,8% a 5%. Não é um provento ruim, pessoal, não é. Mesmo para um banco que está em recuperação. No ano que vem, quando o lucro voltar a ficar um pouco mais pujante, quem sabe o banco voltando a pagar mais um pouco. Mesmo assim, a carteira pode produzir 10% de dividend yield. Então perceba que a renda da carteira está muito boa. Aí você pense da seguinte forma, imagina que minha carteira fique rendendo 10% ao ano em proventos. Se minhas ações crescerem uma taxa de 11% ao ano, eu vou colocar 12%, tá? Porque tem small cap aqui na carteira. E eu colocar aqui uma taxa de reinvestimento, né? Tecnicamente, com o re-rate, vamos colocar aqui mais 3%, supondo que as ações se valorizem no longo prazo, eu poderia ter uma rentabilidade de 28% ao ano na média. Vamos arredondar para 30% ao ano, porque a gente ainda está num ciclo ruim de mercado, Selic alta. Então imagina se minha carteira hoje, se eu não realizasse mais nenhum aporte, tá? Eu tô sendo aqui, ó, completamente pessimista, você vê. Eu não tô colocando nenhum aporte do bolso, eu supondo uma rentabilidade maior, porque eu consegui abocar em preços baixos e quem sabe eu consiga aí surfar uma alta no mercado, sei lá, por uns 5 anos, vamos supor, a carteira pode dobrar por uns 887 mil em 5 anos, isso sem fazer mais nenhum aporte do bolso. Se, claro, eu colocar algum aporte aqui nessa carteira, ela pode se transformar em 1 milhão, 2 milhões e assim vai, tá? Então perceba que o efeito dos juros compostos acontece no longuíssimo prazo. O seu trabalho é justamente selecionar boas ações, pagadoras de dividendos e com potencial de alta olhando lá na frente. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora e queria fazer uma renda extra, até porque tá muito difícil aportar. Será que você tem alguma coisa que facilite nosso dia a dia? E é por isso que, pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí do curso de opções, Aprenda a Ganhar com Dividendos Sintéticos. Pessoal, esse curso é uma oportunidade única e só vai durar até o dia 8 de abril. Após essa data, pessoal, findou, falta pouco, tá, pessoal? Já é dia 25 de março, o mês decolou, então vamos aproveitar, falta mais um tempinho aí, vocês podem comprar até o dia 8 de abril. Após essa data, não adianta vir chorar. Pablo, cadê aquele curso? Não vai existir mais, é uma oportunidade única e findou, tá? R$ 156, podendo parcelar aí em mais de 12 vezes sem juros. Outro ponto que você vai ter
2 horas de aula ao vivo no dia 8 de abril, aprendendo como fazer dividendo sintético com opções. Fora que você vai ter acesso ainda a um curso online totalmente gravado, além da aula ao vivo. Você vai ter material exclusivo, acompanhamento individual com especialistas de mercado, grupo VIP para tirar dúvidas direto com especialistas, introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e investimentos, uma infinidade de benefício aqui para vocês. E tudo isso por tempo limitado, né? Somente até o dia 8. E tá bom, Pablo, meu Deus, onde que estará o link dessa belezura? Eu não quero perder essa oportunidade. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir aqui o curso de opções no Brasil. Então perceba que é um baita curso que vai amplificar e fazer você ganhar com dividendos sintéticos, fora uma valorização no mercado de opções. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações da Vale e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem o Vale na carteira e acredito sim que será uma boa empresa olhando lá na frente, tanto para proventos e também para valorização. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!